Olá, bom dia, queridos. É um prazer muito grande para nós, mais uma vez, poder estar nesse domingo tão maravilhoso que Deus nos dá, compartilhar com vocês a palavra dele ao nosso coração. E nesse dia nós estamos pensando sobre a igreja irresistível e já ouvimos aí alguns temas bastante pertinentes. No último domingo nós estudamos sobre a igreja irresistível e o Marco Aurélio enfatizou muito a questão do perdão, mostrando que o perdão é uma das facetas para que nós possamos desenvolver ou ter relacionamentos que sejam bastante saudáveis, né? Então foi muito importante a toda a abordagem que foi feita para que nós apliquemos a nossa vida como igreja e a gente possa conseguir viver esse evangelho de forma clara, objetiva, e que as pessoas vejam em nós de fato uma igreja que realmente toca o coração de Deus e consequentemente toca o coração dos homens. Eu quero ler nessa manhã Salmo 1. Diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Nessa manhã a gente vai estar pensando um pouco sobre essa igreja irresistível, com o seguinte tema. Essa igreja, segundo escreve o Eino Cordeiro, em uma das suas características, é uma igreja que se autoalimenta espiritualmente. Eu acho muito interessante esse tema que ele aborda, porque vem muito a calhar, de acordo, aliás, com o que estamos vivenciando nesses últimos dias. Eu queria começar fazendo algumas perguntas para você, nessa manhã. Primeiro, como tem sido o seu tempo devocional com Deus? Bíblia, oração, como é que a gente tem lidado com isso, Como que você, a sua casa, a sua família tem lidado com isso? Nós temos tido aqui, irmãos, uma bênção muito grande. Todas as manhãs a gente tem um trabalho aqui do Comece Bem. Nós mandamos aí para vocês um devocional, Pastor Lúcio, para poder desenvolver na nossa vida esse tempo com Deus, de começarmos de fato a nossa vida pensando e firmando o nosso coração no Senhor. Toda semana você recebe um vídeo em casa com o pastor. Se você porventura não está nesse grupo, entra nele, para você poder ter acesso a esse conteúdo e você poder, na sua casa, ter esse alimento espiritual também, junto com a sua família, tempos de refletir, de você pensar, inclusive usando esses textos aí do Em Casa com o Pastor, para você estar junto com o seu pequeno grupo e trabalhando aqueles temas que são passados aí, para que Deus trate o nosso coração cada vez mais na direção e do propósito dele. Bom, nessa manhã a gente vai pensar sobre essa questão dessa devocionalidade nossa. Como é que a gente está lidando de fato nesse tempo de reclusão, onde a igreja está fora do templo presencialmente. A igreja, quando eu falo, a igreja enquanto corpo, fora do templo, mas ela está vivendo o Evangelho de Cristo de outras formas, sem essa vida presencial no templo. Como é que a gente está lidando então com o nosso tempo com Deus, a nossa oração, a nossa vida com Deus, a leitura da palavra que é dele? Como é que isso tem sido feito na nossa casa assim de forma pontual? Outra pergunta: quais são as maiores barreiras que vocês encontram na sua vida para que você não tenha esse tempo com Deus? Porque a gente tem algumas dificuldades, às vezes, que é a questão do tempo. Às vezes nós não temos facilidade com administrar o nosso relógio, e a gente às vezes acelera muita coisa e a gente não encontra tempo para dedicar a Deus. E alguém falou o seguinte: não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Quando conversavam com Lutero a respeito da sua vida devocional, Lutero disse que ele não passava sequer um dia sem que primeiramente ele buscasse a Deus pelo menos 3 horas em oração e falando com o Senhor. Talvez essa é a razão grandiosa, esse homem na história da Reforma, ser um protagonista tão extraordinário como ele foi, usado por Deus de forma assim, pontual, clara, objetiva, direta e muito abençoadora. Nesse tempo que nós estamos atravessando, como é que você avalia então a sua vida espiritual? Se a gente fizesse assim uma avaliação, uma pergunta para nosso coração, Como que está a nossa vida espiritual? É interessante quando você olha para a Bíblia. Jesus passava
tempo com Deus. E na oração, ele sequer fazer qualquer coisa sem primeiramente falar com o Pai ou buscar a presença do Pai. Aliás, se você olhar para a Bíblia, ele passou a noite inteira orando para poder escolher os seus discípulos. Então ele mostrava que esse tempo com Deus, essa devocionalidade, era muito importante para, embora ele fosse Deus, ele não precisava fazê-lo porque ele era Deus, mas ele fez para nos dar um exemplo, para que nós pudéssemos aprender como nós vivermos, né, na presença do Pai. Então ele passava, diversas horas do dia, ele ia para lugares solitários, deserto, montes, para que em qualquer geografia que ele estivesse pisando, ele mostra para nós que é possível nós mantermos comunhão com Deus. A pergunta que eu faço agora é a seguinte: se você é alguém que lê a palavra de Deus, como é que a gente tem buscado conselhos nessa palavra? Eu me preocupo às vezes como alguns cristãos estão levando a vida, e às vezes eu me vejo também tomando decisões sem buscar um referencial da palavra. E quando eu faço isso, eu sei o quanto eu erro, e eu sei o quantos frutos ruins eu estou pronto a colher, por conta de uma falta de busca a Deus, de direcionamento dele segundo a sua palavra. Então, a pergunta é essa: Deus de fato tem sido consultado na resolução dos nossos problemas e dúvidas? Ou a gente tem jogado isso para quem fazer, Então, a palavra de Deus fala assim, que ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Para mim, esse texto, esse versículo, desde a minha mocidade, ele fala muito forte. Então, quem nos dá o conselho da palavra é essa trindade absoluta que é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo trabalhando para revelar esse conselho ao nosso coração. E esse conselho é revelado quando? Através do temor do Senhor. E temer a Deus é você estar disposto a obedecer a sua palavra com alegria no seu coração. Seus caminhos estarem sendo alinhados todos os dias com a vontade diretiva de Deus para nós. E Davi fala no Salmo 1 aqui que nós lemos, que o homem que teme ao Senhor, esse que é o chamado justo, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Amados, eu tenho certeza que essa será a razão pela qual nós iremos construir uma grande vitória sobre a nossa carne, o mundo e Satanás. A maneira como nós nos relacionamos com Deus, com a palavra dele e também através da oração. Você lembra quais foram os conselhos, por exemplo, que Deus deu para Josué quando ele foi substituir Moisés? Eu olho para esse texto lá de Josué capítulo 1 e eu fico pensando, Deus, é isso mesmo que nós precisamos ainda hoje. E Deus é muito claro com Josué. Josué, diz Deus, não se aparte desse livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então diz Deus assim a Josué, então eu vou fazer prosperar todos os seus caminhos. Olha que coisa extraordinária. E tudo aquilo que você estiver fazendo, onde colocar os seus pés, eu abençoarei. Eu já tenho abençoado. Então Deus, ele deixa bem claro que a nossa prosperidade maior na vida, ela está calcada e fundamentada nessa vida de devoção com ele, através da palavra e da oração. Então, uma igreja irresistível, ela é formada por pessoas que se autoalimentam, porque eles entendem que essa responsabilidade, segundo o N. Cordeiro fala, ela é intransferível e pessoal. Queridos, a minha vida com Deus, ela não está presa àquilo que a minha esposa faz, que os meus filhos fazem. A minha responsabilidade com Deus, ela é muito individual, ela é muito pessoal. Eu sei que a minha vida cristã, nesse sentido, ela pode gerar frutos para abençoar minha casa, sim, mas a minha vida devocional é tarefa de responsabilidade individual e pessoal, e isso é intransferível. Há um texto em Ezequiel que eu acho muito interessante, quando havia um provérbio em Israel que dizia o seguinte: os nossos pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram.
Então Deus chama assim Ezequiel, fala: Ezequiel, fala para o meu povo, nunca mais digam esse provérbio em Israel. Ele vai depois explicar para Ezequiel por quê? Porque a responsabilidade é individual, ela é pessoal. Então, o pai não levará a iniquidade do filho, e o filho não levará a iniquidade do pai, diz Deus para Ezequiel. A minha responsabilidade com Deus, a minha vida com Deus, ela é muito pessoal e, como diz o Ele, intransferível. Então, nós temos que entender que toda a estrutura educacional da igreja, eu tenho sempre dito isso aqui, a igreja, irmãos, ela funciona como esse suporte para as nossas vidas. Ora, eu trago a minha família à igreja, não é porque eu sou pastor. Eu venho à igreja e desde muito cedo nós ensinamos os nossos filhos, as nossas filhas, agora veio o Timóteo aí, a vir à igreja, não por conta do fato de que eu tenho uma profissão. Eu não levo isso dessa forma. Eu tenho um chamado, Deus me chamou para esse ministério. Mas primeira coisa que Deus fala ao meu coração: eu preciso ser um homem de Deus dentro da minha própria casa. Se eu não for esse homem de Deus na minha própria casa, a igreja não vai esconder essa faceta minha de forma alguma. E os meus filhos vêm à igreja porque aqui é um lugar de suporte para eles, onde eles vão aprender a palavra também, através da escola dominical, através dos cultos infantis e através do testemunho, especialmente, que nós estamos dando para eles. Então veja, a igreja ela é suporte para a infância, para a juventude, adolescência, para a terceira idade, enfim, a igreja ela funciona como essa estrutura para fundamentar a nossa fé, fazer com que a gente possa vivenciar essa fé no meio do corpo. Mas a igreja ela não é responsável pela minha vida pessoal, ela não vai carregar esse fardo que não é competência dela, né? E a outra coisa que a gente percebe é que as nossas habilidades, os nossos dons, eles são aperfeiçoados, sabe aonde? No exercício do corpo. Eu acho fundamental quando a gente compreende isso, essa ideia do corpo de Cristo, a gente ser membro desse corpo e cada membro desempenha uma função, e nessa função que cada um desempenha, a visão do todo é preservada, alcançada, e a gente pode com certeza ser abençoado. Então, muitas pessoas não levam a sério a sua vida com Deus e não são disciplinadas, inclusive, nesse sentido. Falando sério, quantas vezes você encontrou pessoas que estavam com o hábito de só ouvir a palavra quando vinham no templo? Pessoas que passavam, às vezes, a semana inteira sem tão pouco olhar para a Bíblia dentro de casa, sem tão pouco falar com Deus. Muitas vezes nós não estamos tendo cuidado como pais de realizar aquilo que é a nossa devoção dentro de casa, porque os nossos filhos, se não aprender isso dentro de casa, pode esquecer que não é na igreja que eles vão aprender. Então nós somos, aí como igreja, como corpo, suporte para isso. A igreja ela não pode carregar sobre si esse fardo que não é dela. Então nós temos que exercer disciplina, queridos. Nosso grau de maturidade e relacionamento com Deus, eu tenho certeza disso. Sabe de que depende? Depende do modo como nós estamos buscando a Deus. Eu não tenho dúvida disso. Eu estou aí com quase 28 anos de ministério e eu percebo que nos aconselhamentos todos que a gente vai ministrar, o que às vezes não acontece as pessoas não estão buscando a Deus em suas casas como deveriam. Elas não leem a Bíblia, elas não oram. E de repente, um problema que é processual, que demorou aí anos, para poder chegar a uma desintegração, elas querem que num aconselhamento de 1 hora a gente consegue resolver. É impossível. Eu sei que a gente está aqui para ajudar você, e é um privilégio para nós poder fazer isso, mas irmãos, a nossa maturidade, o nosso relacionamento com Deus gera maturidade. Eu não posso atribuir isso para o pastor da igreja, para os irmãos da igreja, para a reunião de oração, para a vigília. Eu faço isso todos os dias da minha vida. Por quê? Porque eu quero crescer. Nós queremos crescer. Então alguém uma vez perguntou assim para a gente: como é que um professor de português vai ensinar português se ele não conhece a língua? Como que você vai falar de um Deus que você não conhece, que você não busca, com quem você não se relaciona? Por isso que a Bíblia fala para nós que a grande glória do homem é conhecer a Deus, é buscar conhecê-lo a cada dia mais,
é buscar se alimentar dele a cada dia mais, cada vez mais. Como que eu posso falar de um Deus que não é verdade na minha vida? Então eu preciso ter experiências com Deus, e essas experiências com Deus precisam ser marcadas pela minha vida de oração, de leitura da palavra, de adoração. Irmãos, fala sério, nesse tempo sem templo, como nós temos adorado a Deus? Muitos dependem de congressos de avivamento. Eu vejo pessoas assim todo dia buscando algo novo, através de reuniões, através de movimentos grandiosos, para que eles sejam renovados. Esses movimentos são muito bons para a gente, tem dúvida disso. O congresso, já participei de vários congressos, e traz para nós assim, muitas vezes um alimento e um renovo muito bom. Isso é grandioso, porém isso não define a minha devoção. A nossa devoção como igreja, ela se define na nossa individualidade. O problema que desses congressos aí que a gente percebe é que, embora eles sejam bons também, eles não dão a continuidade da devoção para nós. A tarefa é minha, a tarefa é sua, a tarefa é de cada um de nós, né? A falta de solitude produz fome e sede na nossa alma. Por isso Jesus, ele ensina para a gente que o tempo todo eu tenho que ser marcado, né, por uma vida de busca ao Pai. Somente mediante essa busca com Deus, esse momento de estarmos a sós com Deus, nós encontraremos certamente muitas respostas para as nossas perguntas. Como também a gente vai encontrar a capacidade de ajudar alguém que vive de repente num problema aí. Eu tenho certeza que Deus é aquele que nos dá a direção, né? Então, quando você busca essa solitude, né, você vai encontrar alívio para o seu coração, paz, né, para o seu coração, alegria para a sua alma. A sua vida vai ser renovada no dia a dia, porque Deus é aquele que nos dá a alegria. E a Bíblia fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, você quer vencer na vida? Vamos buscar Deus. É preciso então um grau de relacionamento com Deus, de busca com Ele, e isso vai definir o nosso modo como estamos servindo, né, de forma dinâmica, e isso vai inspirar outras pessoas. Pessoas que se autoalimentam, diz assim o William Cordeiro, abram aspas, estão motivadas a ouvir a Deus, dia após dia, e mantém essa disposição mental quando atravessam a porta da frente da igreja. Então veja só, a nossa estabilidade emocional, espiritual, é definida pelo grau de afinidade que nós desenvolvemos com Deus em intimidade constante. Olha só, conhecer a Deus, ou conhecer sobre Deus, e conhecer a Deus são coisas distintas. Eu já vi muitas pessoas falando de Deus, inclusive no meio artístico. Elas falam de Deus, mas não significa que elas conhecem a Deus. Então, conhecer sobre Deus, muita gente conhece, mas conhecer a Deus, talvez não todos possam conhecer, porque isso envolve intimidade, isso envolve relacionamento, isso envolve busca constante da nossa vida. Então, conhecer sobre Deus pode até gerar para a gente notoriedade, mas conhecer a Deus vai gerar profundidade. Eu achei isso bacana, essa é a expressão que eu nunca vou esquecer na minha vida. Quando eu conheço sobre Deus, isso pode gerar até notoriedade. Muita gente se tornou famoso por frases que fizeram sobre Deus, sobre a Bíblia, comporam canções, até mesmo músicas, mas isso não trouxe nem de longe a ideia de que, ou a certeza de que essas pessoas estavam andando com Deus. Agora, conhecer a Deus, diz assim a palavra do Senhor, essa é a glória nossa, conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. O profeta Oséias fala que o povo estava sendo destruído pela falta de conhecimento, porque abandonou o seu Deus, abandonou a palavra. Então, queridos, não seja um cristão raso. Há muita rasura por aí. Por isso eu percebo assim que decisões são tomadas na carne o tempo todo. As pessoas ficam nervosas o tempo todo porque não estão buscando a Deus para resolverem as suas crises. E buscar a Deus consiste
em estar em constante devoção com Ele. Não quero dizer para você que você não pode ter o seu momento de lazer, ir a um clube, né? A gente vai a uma praia, a gente diverte, a gente sai, vai a um restaurante, ouve, né, ali uma boa música, come uma boa comida. Tudo isso nós podemos fazer. Nós não somos ETs, né? Estamos aqui como extraterrestres nesse mundo. A gente está pisando nesse planeta. Nós somos cidadãos do céu, mas moramos na terra. A gente está aqui. A igreja está aqui. Mas eu quero dizer para você, e isso fala muito ao meu coração, de que a nossa devoção com Deus tem que ser preservada. É interessante que em qualquer lugar que Cristo passou, Ele fazia desses ambientes um lugar onde Deus pudesse ser conhecido, pudesse ser contemplado e pudesse ser adorado. Ele usa situações distintas, Ele vai a lugares distintos, mas em todo e qualquer lugar, Jesus mostrava para os seus discípulos e para a multidão que nós podemos ter comunhão com Deus. Eu quero encerrar essa nossa aula dizendo assim para você primeiro: procure desenvolver a sua devocionalidade com Deus. Eu não estou aqui dando um sermão para você, não estou aqui te instigando, não. Estou aqui dizendo a você e também para o meu próprio coração que nós precisamos, queridos, como igreja irresistível, se autoalimentar. Nesse tempo, como eu disse agora há pouco, né, sem o templo, nós precisamos entender que a nossa vida com Deus é séria. Olha, há muitas pessoas morrendo nesse momento, e às vezes elas não estão conhecendo a Deus, ou morreram sem conhecê-lo. E nós fomos chamados, inclusive, não só para ter esse tempo com Deus, porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou querer falar desse Deus. O meu coração será motivado, impulsionado a falar desse Deus que eu conheço nas minhas horas devocionais. Alguém disse o seguinte, que primeiramente nós falamos com Deus dos homens, depois nós falamos aos homens de Deus. Achei isso muito importante. Isso envolve o quê? Devoção. Isso envolve o quê? Vida espiritual na presença dele, autoalimentação espiritual. Então, compartilhe com as pessoas o quanto está sendo bom a sua vida devocional. Ei, faz isso. Vamos fazer isso, queridos. Sejamos uma igreja forte nesse tempo. O nosso país precisa da nossa intercessão. O mundo universo precisa das nossas orações. E a Bíblia fala que as nossas orações, elas são colocadas como taças na presença do Pai, no trono de Deus. Elas sobem como incenso. Elas vão diretamente ao Pai. E Deus, no seu tempo devido, contempla cada uma dessas orações. Olha que maravilha. Então Deus não despede o nosso coração de forma vazia. Segunda coisa, rompa as barreiras que impedem você de ter uma maior comunhão com Deus. Eu acho muito interessante o texto de Hebreus, quando ele fala assim, olha, nós precisamos desvencilhar ou desembaraçar de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia e corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olha que maravilha. Então vamos romper as barreiras, irmãos. Se há algum peso na nossa vida que impede a gente de buscar a Deus com mais veemência, com mais desejo, com mais ardor, com mais devoção, com mais fogo, que nós possamos romper com tudo isso e vermos a glória de Deus. O resultado disso afetará profundamente a nossa vida e com certeza impactará a vida de muitas outras pessoas. Sejamos essa igreja irresistível que se autoalimenta espiritualmente. Deus abençoe o seu dia, a sua manhã, o seu domingo, e se prepare para daqui a pouco também receber a palavra de Deus ao seu coração através do nosso culto online. Deus te abençoe, tenha um bom dia. Quero orar com você. Senhor, nessa manhã, o nosso coração entende que como igreja irresistível, aquela igreja que toca o coração do Senhor e consequentemente toca o coração dos homens, nós precisamos, Pai, de envolvimento com o Senhor, com a Tua Palavra, e, ó Deus, especialmente de uma vida devocional
que seja, Deus, verdadeira, tanto para nós, como também para com as outras pessoas. Esse resultado, ó Pai, é daquilo que nós buscamos a Ti no secreto. Ele vai ser com certeza visto no revelado, ó Deus, através das pessoas, da maneira como nós servimos o Senhor, ó Pai, no Teu reino. Tira, Pai, do nosso coração toda murmuração, todo medo, toda falta de consagração. Pai, se há algum peso, algum impedimento nessa hora, nós clamamos a Ti, Senhor, nos livre de tudo isso, para que sejamos uma igreja livre e totalmente entregue ao Senhor na nossa devoção com o Senhor. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe.